Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Nádia e Edivânia. Edivânia já a conheço, Nádia conheço porque segue a página. E como é que estão e como é que se sentem? Vamos começar pela Nádia, por favor. Eu estou bem, quer dizer, sinto-me bem, sinto-me sempre bem. Um bocadinho chateada, né? Porque já deu para ver e tu e o teu... Não, quer dizer... Assim, estão carancudos demais para o meu gosto. Não, ele tem menos paciência, mas eu estou tranquila. Hoje é mas eu não condeno porque eu na posição dele posso estar aqui relaxado, mas ficava bué da fedido. Pois. Porque eu sou super impaciente. Super impaciente. E não gosto que esteja uma hora estipulada. E foi o que eu fiz, né? Mas pronto. Não gosto que esteja uma hora estipulada, ainda tenho que apanhar seca. E se for preciso, o sítio onde estou não há sombra e está a levar na tromba com o sol. Mas eu percebo, compadre. Eu percebo. Edivânia, como é que estás? Eu estou bem. Não sei o que é que queres que eu diga. Eu sou a Edivânia. Olha, só uma parte. Estás maravilhosa. Tu também estás maravilhosa, mas eu estou a dizer, estás maravilhosa. Não, estás maravilhosa porque eu já conheço há bastante tempo, estás a ver? Porque ela já comprou umas t-shirts. Não que não tivesse antes, mas o que um filho faz, ou uma filha faz, um brilho magnífico. Diferente, não é? É verdade. Pronto, então está justificado. Também não tenho um filho, pronto. Já percebi qual é o problema. Mas estás com quantos anos também? É assim, eu sei que não parece, né? Estou a brincar. Tenho 23. Sim, é jovem ainda. Claro, não tenho pressa nenhuma. Filhos aos 30. É assim, eu também dizia isso, mas aconteceu. Não, mas a minha paciência ainda está muito de adolescente. Ok. Não. Do tipo, eu posso ficar com crianças e na boa, mas epá, quando ficam muito chatas, mãe, vem buscar, por favor. Ainda estou assim. Tenho. Ou tenho irmãos que tenham filhos? Tenho 3 irmãos, tenho todos filhos. Então és a tia fixe, né? Por enquanto. Até os putos começarem-se a espumar pela boca e aí já tens que entregar. E já digo, mãe, vem buscar a tua criança. Não, por acaso não. Eu cuidei do meu irmão mais novo, da minha irmã mais nova também, dos meus primos, sobrinhos, então acho que a minha mãe também cuida de crianças, então o meu à vontade com crianças... Só uma parte. Ok, não olho para ela. Já percebi. Desculpa. E tu também. Está bem. Olha, para apanhar, estás a ver a câmara. Okay. Ela vai lhe apanhar sempre porque a câmara está direcionada mais de uma forma contra a face dela. Tu virando, ninguém vai olhar para. Bem. Se estiveres a olhar assim, mais ou menos nessa posição, perfeito. Como é que foi a vossa semana passada, Nádia? Ai, nem me lembro. Opa, é um bocado complicado porque imagina, estou no último semestre e estou sobrecarregada de trabalhos e sobrecarregada de trabalho. Ou seja, tem sido um bocadinho cansaço psicológico. Não me sinto assim muito descansada, estou ansiosa para que acabe a escola para entrar de férias. No modo, tipo... Estás a tirar o quê? Cardiopneumologia. Coração e pulmões. O que está a acontecer agora, né? É pá, sim. Assim um bocadinho mais virado agora para o Covid. Quer dizer, já disse quando acabar a licenciatura vou gravar um bocadinho... Epá, não no posso YouTube. falar? YouTube okay. Não podes dizer isso. Porque senão é logo assinalado. Logo, porque certas palavras... Mas pronto, fala à vontade. Pronto, o que eu tiver com então, ligado aqui um bocadinho a esta vertente que nós estamos a passar agora, até já disse que eu vou guardar um bocadinho assim quando acabar a licenciatura, que é para garantir que vou ter trabalho. Pronto. Quais são as coisas que se falam e não fazem a mínima ideia que estão a falar e tu, pronto, tens acesso sobre esse tema? Epá, imagina, neste há caso rádio Alcatifa, estás a ver? Mas neste caso aqui é um bocadinho subjetivo porque ninguém sabe de nada. Toda a gente está... Até os próprios especialistas não sabem todos de tudo o que dizem. Por exemplo, primeiro tinham uma certa... Primeiro só se passava no ar, depois só se passava, tínhamos que lavar as mãos, ou seja, ninguém tem certeza de nada. Isto aqui é como tudo, a gente para saber de uma doença tem que passar muitos anos, porque ela tem muitas maneiras de se manifestar, portanto. E há a mutação também. Exatamente, o que está a acontecer, sempre. Portanto. É como, por exemplo, eu tenho uma curiosidade quanto a isso. Por exemplo, a gripe não é a mesma, está sempre a mutar, daí exatamente. Nós apanharmos. Daí, imagina... ser obrigatório, supostamente, ou eles facultarem a vacina anualmente. Tipo, este vírus vai ser exatamente a mesma coisa. Nós todos agora vamos ser vacinados, mas eventualmente
para um ano vai ter que acontecer a mesma coisa. Ou seja, isto vai ser uma vacina que vai estar presente na nossa vida agora. Como a vacina da gripe. Exatamente. Como é que esta brincadeira mudou a tua vida? É que são 2 anos, né, nesta brincadeira. É assim, apanhou-me grávida, não é? Então foi logo assim, descobri que estava grávida, apareceu o Covid. Quer dizer, devia ser uma experiência boa, né? De vivência a 2, por exemplo, consultas e etc. E foi tudo restrito, ou seja... Máscaras, acho que o acompanhante nem pode ir também. Não pode. Tipo, é assim, foi uma experiência nova para mim, nova para ele, estávamos os dois a ser pais, não é? E ele não poder ir a uma ecografia, a consultas, ou seja, que para ele também é novidade e que também quer estar presente, foi assim uma coisa diferente, porque eu fiquei assim, olha, estou a viver uma coisa uma experiência nova, quero também poder usufruir dessa experiência para depois contar ou saber certos detalhes e não aconteceu. E via que os médicos em si também tinham algum receio de tocar-te, ou seja, havia uma distância entre médico e utente que outrora não sentia isso, e há uma urgência e sentia proximidade com a pessoa com quem estava a atender. Onde é que tiveste? Onde é que eu tive o meu bebê? Tive na Amadora Sintra. Como é que foi aquela logística? Eu tive uma experiência horrível com a Amadora Sintra. Olha, eu quis ter no São Francisco Xavier, mas a minha dor não me permitiu chegar até ao São Francisco Xavier. Eu tive uma experiência péssima com a Amadora Sintra. Assim, eu quis muito ir ter para o São Francisco Xavier por ter ouvido muitas experiências negativas ao Amadora Sintra. Mas a minha mãe teve lá os 2 filhos dela e não teve nenhuma má experiência. Ela diz que gostou e foi bem tratada. E eu, por acaso, também fui super bem tratada. Qual é a tua opinião, Nádia, sobre a Amadora Sintra? Assim, a minha opinião sobre os hospitais no geral é igual, porque isso depende muito da equipa médica que tu apanhas. Se for uma pessoa que estiver a fazer o trabalho por gosto, vai ser outro tipo de tratamento. Agora, quem faz o trabalho por dinheiro só está ali mesmo para fazer número. Sabes qual é que é a ideologia que eu manifestei quando estive na Amadora Sintra? Os auxiliares pensam que são enfermeiros, os enfermeiros pensam que são médicos, os médicos pensam que são deuses. Com todo o respeito, eu sei que, pronto. Mas... Não me afeta ainda não estou inserida nessa área da saúde a 100%, portanto. Porque os médicos, quando aparecem, tipo só de vez em quando, chegam lá, ainda não sei, ainda por cima eu apanhei na passagem de ano. A minha filha nasceu 3 de janeiro. Ok. Foram 27 horas. 27 horas. Eu também cheguei numa madrugada de terça para quarta e só na China só dei a luz ao final do dia de sexta-feira. Mas não tenho razão de queixa, porque foi super bem tratada. Acho que... Eu estive lá às 27 horas. Tive as 27 horas lá até a minha filha nascer. Mas também, comecei-me a escumar, comecei-me a passar por causa dos auxiliares. Estás a ver? E eu acho que de todos, eles é que são mais que trabalham por causa do dinheiro. Pois. Os outros também, mas os outros recebem bem, estás a ver? O auxiliar de saúde, não. Exatamente. O auxiliar já é um bocadinho mais arrogante, sem paciência e pensa que aquilo está a lidar com carnes. Mas às vezes nós temos também ver o tipo de trabalho que eles fazem, para aquilo que eles recebem. É muito. Imagina, eles fazem a maioria do trabalho que o enfermeiro faz, tipo a parte má do enfermeiro já foi toda descartada para o auxiliar. Ou seja, eles pensam, quer dizer, eu faço tudo mal que aquele não faz e só recebo se calhar metade. Mas eu também Nem não metade. concordo um bocado. Não sei, Um enfermeiro depende ganha do aqui enfermeiro. 2 paus, meu. Não para sei cima. se chega. Depende. Início de carreira, não. 1200, 1300. Para aí, digo eu, assim, a falar um bocadinho. Mas isso vai dependendo do hospital onde ele também está inserido. Não é? Exatamente. Mas início. Não é geral? Não. Não. E depois também depende da responsabilidade. Sabes o que é que já me disseram? Disseram que o Hospital da Amadora, se calhar possivelmente eles se calhar estão a falar de outros blocos, mas que a nível de pediatria chega a ser melhor que o de Cascais. Claro. Pode ser, é possível. Sim, mas eu também já ouvi isso. A minha amiga que licenciou-se agora e trabalha num hospital privado, ela teve a explicar-me, porque eu quis ter a minha filha no hospital privado, e ela teve a explicar-me que o público às vezes é muito melhor que o privado, porque as máquinas mais importantes estão no público. Exatamente. O público tem uma vasta máquinas, qualquer sintoma que tu tenhas ou qualquer seja a tua doença, podem de encontro derivado às máquinas que têm, ajudar-te da melhor forma. O privado ainda tem que ir buscar ao público. Ou seja,
parece que não, acho que nós vamos à procura do privado porque pensamos que estamos mais bem servidos e na verdade às vezes não é Em bem termos assim. de máquinas é verdade que não, mas em termos de atenção, acho que do privado somos melhor atendidos. Isso por acaso. Em termos de atenção, porquê? Porque eles estão a receber bem qualquer queixa, há sempre um médico para substituir. Eles ali são mais substituíveis. Eu não tenho razões de queixa do privado. Eu não quero também promover aqui que toda a gente tem aqui o privado, mas o privado, não tenho mesmo razões de queixa do privado. Eu não tenho, eu tive desde o momento em que entrei no Amadora Sintra até o momento que saí, não tenho mesmo razões de queixa, fui super bem tratada. Por exemplo, a minha má experiência, a minha mulher já estava com a dilatação e já estava a sentir muitas contrações. Nós descemos, fomos naquela secção que eu nem sabia que afinal eu tinha que me manter naquela sala. E saísse, tinha que sair por uma outra porta. Eu não estava a passar pelos corredores, mas depois chamaram-me a atenção. Você não pode passear aqui porque tem senhoras aqui a jeito, estás a ver? E há numa situação em que, pronto, não querem ser vistas por um homem ou com quem quer que seja. E eu disse, ok, está bem, fiquei lá. Passou o tempo, passou. E eu depois comecei a dizer, minha mulher está a sentir várias contrações e está aqui a chorar e alguma coisa se passa. Aconteceu o absurdo. Uma auxiliar, uma das nossas primas, né? Nossas primas, chegou lá. O que é que se passa? Acho que até chegou a olhar. Chegou a espreitar. Só uma dilatação. Eu disse, pode chamar uma médica se faz favor. Mas ainda a médica já vem, etc. Deu-me ali uma vontade de gritar com aquela bacana. E depois quando veio a médica, estás a ver? Não sei, eu fiz tanta confusão que a médica eventualmente veio. E depois a médica disse para eu sair, eu saí. Ela quando saiu da porta disse, a sua filha vai nascer. Foi. Deu-me uma vontade de disparatar aquela auxiliar. Perguntar assim, mas você o que é que percebe disto? Fogo. Mas sabes, o que eu sinto é que quando é um africano a lidar com um africano e ele tem uma hierarquia maior que tu, ou seja pensa que está, não sabe mais que tu, pensa que te pode humilhar. Eu lembro-me quando eu era mais nova, tive infecção urinária e a minha mãe foi comigo às urgências e a médica era uma black e ela não me tocou, tinha nojo. E a minha mãe teve mesmo que lhe perguntar o porquê que ela estava ali. Porque se era para a minha mãe me abrir as pernas e verificar e fazer o trabalho dela, ficávamos em casa. Ou seja, ela tinha nojo da própria raça dela. Na Amadora Sintra? Nós estivemos na Amadora Sintra, exatamente. Meu Deus. Há uma ínfama doutora. Sim. Angolana. Foi essa? Não sei se ela era angolana. Sei apenas que ela é africana. Há uma doutora, por acaso cruzou com a minha mulher, mas acho que ela está na pediatria. Não sei se está na pediatria ou obstetra. Acho que é obstetra. Infecção urinária pode estar, sim. Sim. Acho que ela chegou a ter... Sim. E a minha mulher disse que ela era muito antipática e tinha bué da mania. E eu acho que ela foi despedida devido a fazer partos ilegais ou algo assim do género. Sim, mas não chegaste a ver? Uma notícia 2 anos atrás, pai. Sim, mas creio que não seja ela porque era de um tom um pouco mais clarito. Não. Então, o que eu estou a falar é um bocadinho mais escura. Não. Sim. No alto da sua superioridade não me quis tocar. Ou seja, se estivéssemos no Covid nós íamos dar a desculpa da pandemia. Mas não estávamos muito a léguas. E faz com que tu te sintas inferior e não. Ela devia acolher alguém que é da mesma pátria que ela de uma maneira mais sensível, até porque um médico ou um enfermeiro está a lidar com pessoas que são doentes. Eu acho que não podem fazer diferença. Não pode fazer diferença. Um doente é um doente, independentemente da raça, da idade, de tudo. Um doente é um doente. Porque quando tu estudas para isso, eu acho que é falado isso no teu curso, que tu não tens que olhar nem etnias, nem nada do género. Mas chega um ponto em que, não sei, corrige-me se eu estiver errado, é um pouco também o que ela falou sobre os auxiliares. Tu crias uma insensibilidade sobre tudo. E tens que ter aquela insensibilidade, então vais-te matar por depressão. Yeah. Eu posso ser insensível, ou posso não aceitar, ou certas coisas podem não me comover, mas eu tenho que ser humana. Sim, é verdade. É o mesmo que tu dizes assim, olha, eu já vi tanta criança passar fome e tanta criança a ser violada que agora já não me diz nada. Não pode dizer, não, isso não pode ser uma coisa banal. Nós estamos a banalizar algo que não pode ser banal. Sim, eu não posso tratar um doente como, olha...
tem olhos azuis, trato super bem porque eu quero que tu saias daqui e digas que foste atendida por uma preta e ela foi excelente. Mas eu vou tratar o preto como se, olha, ele não sabe nada, esses não julgo, não Mas estudaram. a gente também vê muito isso com os polícias. Agora, para ser assim um bocadinho... Porque imagina, os médicos, está bem, podem fazer um bocadinho de diferença, mas eu acho que com as forças de segurança nós vemos mais diferença quando eles fazem um polícia preto parar um preto ou não é entrevistar... Revistar? Não, revistar. É sempre muito mais bruto, mostra sempre muito mais autoridade. Sim. Acho que eles fazem Curiosidade, sempre já muito foste mais abordado diferença. pela polícia? Operação stop ou algo assim do género? Manusearam-te de uma forma agressiva? Ou foram estúpidos contigo a falar? Eu quando digo estúpido é tipo... imagina que tu não ouviste bem o que ele disse. Ele utiliza exatamente o mesmo tom, mas mais alto. Já fizeram isso? E toques, nada. Obviamente sem revistar, sem falar de revistar. Toques, nada. Há alguma condescendência quando eles abordam um certo... africanos? Mas sabes que eu acho que foi no secundário que eu tivemos uma palestra com polícias e eu, no alto da minha indignação de jovem sobre o racismo e sobre os métodos que a polícia usa com pretos, perguntei-lhe, na minha arrogância de jovem, porque é que os polícias brancos têm essa agressividade com pretos quando nos encontram na rua. E o polícia respondeu, nunca me esqueci, que ele, como polícia, diz que os próprios blacks são mais agressivos. Polícia preto é mais agressivo que o próprio preto do que eles brancos. Não é? Não será compensação, porque as mulheres também são... já tive um episódio com uma mulher polícia que não foi das melhores. Também tipo, acho que eram sim. 2 gajos que estavam atrás dela e ela aos altos berros, meu. Tipo, eu tinha acabado de sair do trabalho, mandaram-me encostar, mas também o carro que eu tinha chamava muita atenção. Isso também já me aconteceu. O carro que eu tinha na altura era o Volkswagen Golf, sabes qual é o Golf, né? Jantes prateadas, era o 1100, mas o 1100 era imitação do TDI, no tuning que eu tinha. Jantes cromadas, todos os vidros pretos e tinha lá um DVD lá dentro. Pois. E já me tinha chamado a atenção, tinha dito, já és preto, vão-te mandar encostar. Ainda por cima tens este carro, estás a ver? Ainda pior. Mas mandavam-me sempre. Mas olha que eu não sei se tem só a ver com isso, porque imagina, o meu primeiro carro que eu tive foi um Polo, era velho, 98. E eu era sempre mandada a parar. Era impressionante, sempre. E depois havia vezes que eles nem sequer me pediam os documentos. Encosto, não sei o quê. Assim, para onde é que vai? Tem a carta? Mas Tenho. o assédio também está um bocadinho... Eles também são... Sim. Com todo o respeito aos polícias, há muito polícia ressabiado, tipo... Eu nunca Mas passei sabes por... o que eu acho? Rebarbado, que eu quero dizer, desculpa. Desculpa estar-te a interromper. Não, diz. O que eu acho é que não é só polícia, eu digo polícia branco, mas o próprio branco em si pensa que nós blacks na cama somos o uau, somos o monstro. Então quando ele vê uma black mais ou menos que lhe dá jeito, ele pensa que pode fazer isso. A sério. Edivânia fala, para quem não percebe o contexto e a cara aqui da Nádia é que ela trouxe aqui o seu namorado e o seu namorado é branco. E gosto a transparência, porque é essa transparência que eu tenho nos meus episódios. Eu falo disso. Não, diz primeiro, depois eu quero colocar uma questão que já sabes. Já estou a imaginar. Mas é verdade, eu noto isso. O mesmo pensamento que tem sobre as brasileiras, que as brasileiras são uau, tem sobre nós. E se calhar nós nem somos aquilo tudo Mas eu acho que isso já vem muito incutido do tempo da escravatura, sinceramente. Porque os donos das escravas, pronto, eles, imagina, os mulatos nasceram muito daí. Do facto dos donos das escravas irem muitas vezes às escravas. Mas, por exemplo, ali era abuso. Ali era abuso, não é? Era abuso, sim, mas eu acho que isso já vem muito incutido daí, porque imagina, eles têm a mulher deles em casa, porque eles iam tanto, ou faziam filhos, e pronto, acho que já vinha, a curiosidade neste caso vinha muito daí. Teu pai ou tua mãe que é branco? Nenhum. São os dois? Os dois pretos. É? Cabo-verdianos? Exatamente. Tu, angolano, os dois também angolanos? Dois angolanos. Mas surge muito essa questão da minha vida. Mas assim, eu não tenho mistura. Quer dizer, tenho, mas é muito lá para cima. Eu normalmente digo que tenho mistura preto com preto. Acho que é. Pronto, exatamente. Diz-me então qual é a tua opinião sobre a minha opinião.
Sobre a tua opinião sobre casais interraciais. Sim. Epá, é assim, eu discordo. Mas epá, eu percebo o teu ponto de vista. Sabes qual é o meu fascínio? Tu segues a página há quanto tempo? Algum. Não sei, há algum tempo. Como é que ainda não desististe, como vejo muitos a fazer? Não, afasta um bocadinho. Põe, assim pode ser. Não, mas era para pôr no canto da mesa, assim, tranquilo. Porque muitos sentem-se muito tocados com a minha opinião sobre o coisa e até as paródias que eu faço à volta disso e deixam de seguir, mas antes de deixar de seguir ainda mandam umas postas pescadas. Assim, eu não me sinto ofendida, porque imagina, cada um tem a sua maneira de pensar e como se diz, até que a tua liberdade de expressão me afete, não me diz nada, porque imagina, eu tenho a minha maneira de pensar e digo-te já, eu namoro com um português branco, mas eu na minha vida nunca dizia eu branco só alguma vez, nunca! A minha mãe sempre avisou, não cuspas para o ar, e olha... Exato, mas é verdade, é verídico. E eu digo-lhe isto, as pessoas pensam assim, ai que horror, conversa, mas eu digo-lhe isto, porque eu acho que não tem a ver com o tom de pele ou com a raça da pessoa, tem a ver com a pessoa em si, e se calhar eu identifiquei mais com ele do que com outra pessoa se fosse da cultura. Por exemplo, eu não me identifico nada com a cultura cabo-verdiana no aspecto de casais, tipo, porque eu acho que os homens cabo-verdianos são muito machistas e eu não consigo, imagina, eu não consigo. Então o que eu vou dizer agora então vai ser extremamente machista. Um homem que pense que não, eu chego a casa e nós vimos os dois do trabalho, eu chego a casa mas tu tens que cozinhar porque eu vou-me sentar no sofá porque eu estou cansado. Mas na cultura cabo-verdiana isso já está mais incutido. Ela dizer, brancos, mas o meu não pensa assim. Eu acho que não, mas se pensar também vai ter azar, porque se a gente chegar os dois do trabalho, vamos os dois fazer comida e o outro vai fazer. Não pode ser. Esta é a parte negativa que vai tocar, né? Que é a cena do casais interraciais. Não sei se lhe toca. E não, toca nesse sentido, que possivelmente poderá ser negativo ou não. A parte positiva, se calhar, que ele pode concordar é a outra vertente que gera polémica. Pois. Que é machismo. Que supostamente sou machista, né? Segundo dizem. É assim, eu concordo, porque imagina. Não, mas é verdade, eu acho que na nossa cultura africana o machismo está mesmo incutido, porque eles acham que a mulher tem que ser a dona de casa. Ok, pode ser, mas se eu só tiver que ser dona de casa e não tiver que trabalhar porque não pago contas, cada um ajuda de uma maneira. Se o meu marido está a trabalhar, ok, eu só estou em casa, vou ajudar, faz sentido. Mas se nós os dois estamos a contribuir para pagar as contas, não vai ser só eu é que vou fazer a comida, ou passar a ferro, ou arrumar a cozinha, ou arrumar... não faz sentido nenhum. Só curiosidade, então vocês estão com quanto tempo? Vamos fazer 3 anos em setembro. Vivem juntos? Não, not yet. Mas ainda assim... Edifânia, vamos avançar porque eu não quero deixar aqui o ambiente pesado, porque é fixe tipo discutirmos, cada um vai dormir na sua cama. Mas eu ainda não acabei sobre a tua opinião acerca de casais interraciais. Tu disseste que perde-se um bocado a cultura, mas nós temos que nos lembrar que eu nunca estive em África, ou seja, a minha cultura que já está integrada em mim, tipo, totalmente quase, é portuguesa, não posso mentir, porque se me perguntares qual é o hino de Cabo Verde, faço a mínima ideia. Então, mas isso, desculpa lá, mas isso então é... Exato, eu estou a perceber o que tu queres dizer, mas imagina... Eu nasci em Angola, mas nunca mais lá voltei. Mas nunca... Assim, eu sei o hino de Angola, eu sei o que se come, o que se vive, eu sei. Posso não lá estar, mas o meu meio... Mas os teus pais também contribuem para isso. É isso que eu ia dizer. O teu meio é que te fez ou faz-te afastares um pouco daquilo que tu és, porque tu dizes que não estás muito com a cultura cabo-verdiana. Não, espera. Que não sabes muito. Eu estou interiorizado, mas aquilo que eu vi praticar em Portugal. Não tenho contacto direto com a cultura. Tudo o que eu sei sobre Cabo Verde, eu vi aqui em Portugal. Por exemplo, então, mas tu não tens família? Tenho comida, mas eu tenho família. Mas o que eu estou a dizer Estás com fome? Comeram um pequeno almoço? Não? Comemos, sim. Imagina, a comida, a música, tudo o que eu sei foi tudo o que eu vi aqui em Portugal. O que eu estou a dizer é que, imagina, a cultura que eu vivi, vivamente, é portuguesa. Eu não posso... Eu considero-me africana e sinto que tenho raízes africanas, mas a cultura que eu conheço é portuguesa. Eu não posso mentir e dizer assim, não, eu sou de Cabo Verde. Não sou, é verdade, não sou. Mas eu assim, não tenho nada... Eu gosto muito, exatamente... Eu até entendo o teu pensamento, mas sabes que tu estás a dizer isso. E tu tens uma relação de um branco com um preto.
tu sabes que podes ir com ele para Cabo Verde, ele pode viver lá N tempos, ele vai ser sempre português e vai sempre te dizer isso, e vai sempre dizer, a minha cultura é assada, a minha cultura é cozida. O que tu estás a fazer é ao contrário, estás a perceber? É isso que nós, quando nos envolvemos com alguém que não é da mesma raça que nós perdemos isso. Não, mas espera, eu não perdi a minha cultura. Tudo o que eu fazia antes de namorar com ele, eu continuo a fazer, mas não, o que eu estou a dizer é que, imagina, a cultura cabo-verdiana, neste caso estou a falar da cabo-verdiana porque é que eu tenho raízes, sim. Mas pronto, imagina, a cultura cabo-verdiana que eu conheço, mesmo antes de namorar com ele, sempre foi a mesma e agora não alterou, não conheci mais, não conheci menos. Porquê? Porque a cultura que eu conheço foi incutida aqui em Portugal, não foi... Para já os meus pais já estão aqui há bastante tempo, a minha mãe veio com 14 anos e o meu pai menos, já está aqui há 20 e tal anos. O meu pai já voltou mais vezes, mas a minha mãe já vem há muito tempo. Ou seja, até a minha própria mãe já é muito europeia, não... Mas tudo que todos os encontros em família, claro que é sempre aquela coisa de Cabo Verde, mas a mesma cultura que eu tenho de Cabo Verde, talvez não é a mesma que a minha mãe, porque ela esteve lá, né? Mas é muito, já é cultura africana da Europa, se me faço entender. Não sei, é assim, é o teu meio. Exato. Mas eu, como uma filha, não quero que ela perca nem um bocadinho da raiz que eu tenho, porque ela vai crescer e no alto da sua juventude vai dizer, mãe, eu sou portuguesa, não tenho nada a ver com a África. What? Não, mas espera, não digo isso. O teu marido, o teu parceiro é africano também. Sim, mas é angolano, ok. Só para introduzir aqui uma parte, eu, por exemplo, também cresci assim, com muito essa identificação europeia. Contudo, a minha família, por parte do pai, principalmente no luto, tu vês muita cultura. Pois. Por exemplo, os guineenses têm uma coisa que é... Isso é uma situação que não sei se vocês têm, mas os guineenses têm muito disso, que é quando alguém falece, ao lado da cama da pessoa, nós temos que ir beber uma água ou comer, não sei qual é o significado daquilo. Já me tinham dito, mas há um significado à volta disso. Não estou a dizer que vocês têm, só estou a dizer que os guineenses fazem isso. Há outra coisa que é deitar leite. Há várias tradições que foram mostrando, foram-me dizendo. O meu irmão fez o alambamento, mas em guinense que é tisi cabaço, ou leva cabaço, que é levar o cabaz. O cabaz é o alambamento, que muito sinceramente eles estão-se a esticar agora, né? Porque antigamente o alambamento era uma coisa mais modesta, agora é tipo whisky de marca, terreno. O meu pai na minha mãe deu muita coisa. Mas, por exemplo, tu falaste agora de quando alguém morre. Eu lembro quando a minha avó faleceu, da parte do meu pai. Eu lembro quando a minha mãe e a minha outra tia, acho que, não me lembro como nem o porquê, nós tínhamos umas partes de comida que em Angola diz que as noras mais velhas, ou as cunhadas, ou as filhas, tinham que pegar e distribuir tipo lá fora. E elas fizeram isso, ou seja, elas estão aqui, mas não perderam nada do que vem de lá. Porque eu acho que é isso que nos identifica. Porque... O teu companheiro sabe tudo isso, conhece. Sim, então ele é angolano. Exato, mas podia ser angolano com a educação europeia, estás a ver? Não. Que não diverge muito com o português. Não, até porque ele veio mais velho. Ele já saiu de Angola com 12, eu já saí com 2. Com 12 já tens, estás muito mais carregado do que concretamente. Já tenho uma noção até maior, se calhar, do que eu. Mas isto é muito do que os nossos pais nos passam. Por exemplo, eu tenho uma noção, se calhar, mais aprofundada de alambamentos, de pedidos e não sei o quê, que ele, que não lhe foi passado. Por exemplo, a mim foi-me passado isso. E quando, se calhar, chegou a altura dele fazer, ficou assim um bocadinho aquém, porque não lhe foi passado isto como cultura ou que aquilo é feito. É por isso que eu acho que dizer eu sou angolana ou sou cabo-verdiana, mas não conheço ou não... soa mal porque no final de contas, tu has de lá parar. Parece que não, mas é verdade. Nós vamos voltar. Então, entendes? Soa muito mal. Por exemplo, eu tenho a minha irmã de 12 anos e o que, por acaso, o meu irmão há dias chamou-me e disse, olha, tu tens que mostrar mais atrizes blacks, modelos blacks para ela, porque ela está a chegar a um ponto em que a única referência que ela tem são brancas de cabelo liso e ela não é isso. Ela não se pode identificar só com isso. Ou seja, se nós deixamos lá à deriva,
ela vai ser uma típica black tuguinha, sem saber que no meio de onde ela frequenta, ela é só uma preta. Parece que não, mas é verdade. Parece tipo que é mau, mas é verdade. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, na minha adolescência, também só andava com tugas. Só depois, quando fui para o 9º ou 10º ano, é que comecei mais a andar com blacks. Mas andava com tugas que namorar? Não, amizades Amigas, mesmo. sim. Amizades mesmo. E quando um telefone desapareceu no nosso meio, e tu pensas assim, não fui eu. A amiga que tu consideras amigas vai olhar para ti, porque tu vais ser sempre o alvo. As pessoas dizem assim, não, é verdade. Faz essa experiência, não é? No teu meio, betugas, e desapareceu uma cena. Ou tens um branco chunga no meio, que também podem olhar para ele, que por acaso foi o que aconteceu. Tinha o João naquela altura, que também era chunga. E até hoje eu dou-me com ela, somos amigas, mas eu ali tive a plena certeza que tu podes estar de Louis Vuitton, podes estar de Versace, vais ser sempre black. Tu podes andar com bué de tugas e se aparecer uma cena, o olhar vai ser sempre para ti, porque a tua cor já tem uma marca. O Jay-Z tem uma música, pelo menos do último álbum que ele fez, que eu gostei bastante, e chegou a fazer um videoclipe, que é preto rico, preto claro, preto bonito, preto feio, não deixas de ser preto. Pois, Não exato. deixas. Infelizmente, tu podes andar com tugas, podes fazer o que quiseres. Se acontecer uma cena má, tu vais ser sempre o alvo. Sejas claro, sejas escuro. É isso que eu quero que as pessoas percebam, porque tu podes andar até com a melhor tuga do mundo. Se acontecer alguma cena, vão automaticamente, é tão automático que se calhar até eles não notam, não têm consciência, mas é tão sim, automático. isso é verdade. É tão automático que o olhar vai logo para ti. Eu concordo. Vai logo. Então, é por isso que eu acho que nós nunca podemos perder a nossa cultura, porque eles nunca vão perder a deles. Mas imagina, não é perder a cultura, mas é o que nos é incutido. Porquê? Porque nós, quando supostamente somos imigrantes, não é? O que é que eles fazem? É tentar pôr-nos o mais europeu possível. Eu acho que isso já é mesmo feito. Para depois, no mundo de trabalho, neste caso, nós sermos mais aceitos. Não sei se me faço entender. Porque imagina, eu não falo crioulo, mas também a minha mãe pouco falou comigo. Mas qual era o objetivo dela me ensinar a falar crioulo? Porque é a língua da tua terra. Exato, mas por cultura, exatamente. Não, Eu podia ter... Isto é uma questão de cultura. Tu, se fores ao Porto, eles têm o próprio sotaque deles e têm orgulho de falar o sotaque deles do Porto. Não, mas não é isso que eu estou a dizer. Imagina, a minha mãe é de lá, eu nasci aqui, mas ela não tinha nenhuma obrigação de me ensinar a falar crioulo. Por exemplo, eu podia ter aprendido, é verdade, e tipo, eu percebo perfeitamente e se calhar até consigo falar algumas coisas, mas não consigo manter uma conversa. Mas também porque não tinha necessidade de o fazer. Mas se tu fores hoje em dia a um bairro, vais Calma aí. encontrar um branco a falar crioulo Exatamente, mas Calma aí. Vamos colocar aqui um pionês aqui neste assunto, que é bastante importante, que eu quero saber acerca das línguas. Mas quero saber, já que estão a falar, não precisas de aparecer na câmara. Quero saber a tua opinião sobre isso. Sobre isso que está a ser falado. Sobre culturas. Aproxima o microfone, por favor, só para... Não, o microfone, não precisas de aproximar. Diz qual é que é a tua opinião sobre isso. A cultura africana é diluída com as misturas e com o esquecimento, ou é igual? Se há ou não há relações interraciais, mantém-se a mesma as culturas africanas? Acho que depende tipo, da infância da própria pessoa. O que é que tu referes com a infância? Que lhe é passado. Em que sentido? No sentido dos pais incutirem mais cultura nas crianças desde pequenino. Ok. Acho que poderá haver, seja angolano, cabo-verdiano, guinense, acho que poderá haver tipo... Tem a ver com a pessoa e com a vivência em casa. Com a experiência que tem em casa. Porque se calhar existem problemas em todas as casas e se calhar nem todos os pais conseguem passar a ter a paciência e ter tipo a vontade de passar a cultura para os filhos, ou porque é mesmo assim, ou têm que trabalhar e chegam a casa têm que fazer jantares, porque há mães e pais que criam filhos sozinhos e às vezes isso não torna fácil passar essa parte da cultura para as crianças. E acaba-se por perder um bocadinho. Não quer dizer que eu deixe de ser cabo-verdiano ou angolano, não quer dizer nada disso. Mas... Agora ele levantou aqui para casa uma questão pertinente, que é
tendo uma mãe solteira, qual é o tempo que ela tem para... Tem os familiares, né? Mas aí muito se vê, imagina, uma mãe solteira tanto consegue ter um filho que pelo trabalho que a mãe tem... Desligou? Mas diz. Pelo trabalho que a mãe tem, imagina, a mãe é o ídolo, então eu vou estudar muito porque eu quero ajudar muito a minha mãe, ou um filho bandido, porque a minha mãe não está em casa para ver o que é que eu vou fazer, então eu vou fazer o que quiser. Isso é o que nós pensamos quando vemos um rapaz que se tornou bandido e pensamos que foi porque que aconteceu isso. Eu tenho uma visão completamente diferente. Porque nós temos entre casos de mães que se levantam às 6 da manhã e só voltam às 23 e pensando elas que o filho vai para a escola e está a adquirir aquela educação e o que ela tem que fazer é meter o dinheiro em casa. Mas na escola, se tu tiveres um miúdo, faz parte dos rapazes, os rapazes são mais reguilas, os rapazes são mais inquietos, seja branco, seja preto, mas tu cresces a ouvir que com esse comportamento tu não és nada, que vais acabar como o da rua, que ficou bandido, tu acreditas mesmo nisso. Tu dizes isso ao miúdo de 6 anos, eu aposto contigo que ele quando tiver 25, ele vai lembrar e vai dizer, aquela pessoa disse-me que, e por acaso é verdade, eu já sou black, e estou num bairro, eu vou acabar por ser isso eventualmente. Eu acho que a mãe foi trabalhar a pensar que o dinheiro é o suficiente, é aquilo que vai trazer a educação ao filho, porque acredita que sim, mas na escola ele é levado com isso na cabeça, porque tu não fazes, porque tu és black, porque tu vais ser igual ao assado bandido, e acabas. Há tanta síndrome de bons jogadores, de bons cantores, pintores, blacks nos bairros. Síndromes, quando digo síndrome, é pessoas que tinham tudo para... E nós pensamos que às vezes é porque a mãe é solteira. Não, às vezes é mesmo porque ele foi à escola e é um reguila, faz parte. E foi-lhe incutido que ele não haveria de chegar lá porque ele é reguila e porque ele é black. Isso é mesmo dos professores e às vezes isso. Eu tenho uma opinião um bocadinho divergente da... Nós podemos dizer assim, ele veio do bairro e isso aconteceu assim. Às vezes não é bem assim, às vezes... Eu acho que não, porque nós somos muito... Eu acho que há aspectos aí no coisa, mas... Na relação entre mãe e filho, acho que exatamente. É uma dependente, exatamente. na minha opinião. Afeta muito a criança. Exatamente. Porque o balanço é o homem e a mulher estarem presentes. Se tivermos só uma versão, por acaso eu disse isso no episódio do anterior, que é... Eu vi a minha mãe reagir de certa forma sobre aspectos negativos. Por exemplo, quando ela se chateava comigo, o que é que ela fazia? Tirava uma fala. Como dizem os cabo-verdianos, trafala. Não falava comigo. Eu, para a minha vida pessoal depois, nas minhas relações interpessoais, cada vez que me chateava com alguém, não falava com a pessoa, trancava a cara. Isso é uma característica, um aspecto feminino. Um homem não tem que agir assim. Um homem tem que dizer, olha, não gostei disto, assim, assim, assado. E falar o que tiver a falar. Não queres falar, não queres dar comigo, ou estamos chateados, está-se bem, vai a tua vida que eu vou a minha. Não é trancar a cara, como muitas mulheres fazem, para lidar as questões, neste caso em que não estão de acordo ou que estão chateados e tudo mais. Isso é uma particularidade que me foi passada pela minha mãe. Exato. Porque não tive o meu pai lá para dar uns cascudos para controlar essa parte emocional demasiada para uma criança. Mas sabes que há mães que conseguem fazer esse papel e conseguem... Isso vem muito. Nós africanos temos aquela situação em que há determinados assuntos que não deves falar com crianças. As crianças não vão perceber, as crianças não sabem e tu tens que agir de certa forma. Mas eu conheço mães solteiras em que têm uma facilidade de falar com os filhos e que agem de maneiras diferentes e eles entendem de uma outra maneira. Exatamente. A percepção da criança é sempre outra. É sempre outra, exatamente. Isso é muito de nós mesmo, africanos, quando pensamos que educar é de uma maneira e afinal é outra. Por exemplo, eu falo por mim, a minha mãe, eu cresci com a minha mãe e o meu pai, né? O meu pai trabalhava fora a maior parte do tempo. Mas eu ainda hoje brinco com a minha mãe e digo que tu antigamente falar contigo era tipo nulo. Quase tipo uma pessoa quando vai pedir uma coisa já vai a medo, porque a reação nem sempre era aquela. Mas consoante o tempo ela foi abrindo a mente e foi vendo que é conversar, que nós que nos entendemos e que nós temos que ser amigos dos filhos. E aprendeu como? Olha, nós saltamos sempre esses passos essenciais. Aprendeu como? O teu pai e a tua mãe estão juntos? Então.
Tens a tua resposta. Então, mas ela não aprendeu com Dedicação do homem para também contribuir para uma relação. E é aí que a mulher tem que ser flexível. A mulher não tem que pensar que está numa relação em que ela é que manda naquilo. São os dois que estão à deriva. São os dois que têm que estar a remar. remar. Estás a ver? Como é óbvio. Se cada um tiver a remar para o lado oposto, ficam a dar as voltas no mesmo sítio. Mas isso em tudo, isso em qualquer situação. E aqui em que entra o meu podcast, que é que muitas mulheres não gostam do meu podcast por causa disso. Que é, vocês veem uma relação em que nós estamos a funcionar conforme as exigências das mulheres. Isto não funciona assim, meu. Quando foi a última vez que vocês fizeram algo romântico para o homem sem que envolvesse sexo? Mas isso já tem a ver connosco, por acaso. Eu sou super... Acho que tudo que a gente faz, por exemplo, em termos de casal, a ideia vem de mim, parte de mim. Como é que a mulher é romântica se quem faz o ato romântico é o homem? Eu não sou nada romântica. A mulher não é romântica. Não. Ela exige algo que ela vê. O homem proporciona algo que ela exige. E muitas das vezes aquilo que ela quer não é aquilo que ela realmente quer. Nós somos muito, mas isto somos nós mulheres, nós somos muito aquilo que a gente vê nas redes sociais e aquilo que nós adquirimos. Eu há dias estava a falar com uma amiga porque ela postou, o Caíxa fez qualquer coisa para o Laje de flores e não sei o quê no Instagram. E ela repostou a dizer que não, ela é comprometida, e repostou a dizer que a ela só lhe dão chupas, ou qualquer coisa assim do género. Eu disse-lhe que tem que ser mútuo, porque, por exemplo, se eu estiver sempre a te oferecer flores ou ter um gesto romântico contigo, vais chegar a um ponto que tu vais querer retribuir. Vais chegar a um ponto que tu também vais querer dizer, vais chegar ao ponto que vais dizer assim, pá, ela faz-me sempre isto, eu vou retribuir também. E por acaso é o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que acontece na minha relação. Sou eu que digo, olha, vamos ali, vamos fazer o quê? Vamos desenvolver. Sim, mas isso já deu para ver logo. Não. Acho que tu estás descartado nessa conversa. Acho que é mais ela, estás a ver? Porque pelo mesmo... E ele não era assim tão romântico. E começou a ser porque eu comecei a ser com ele. Entendes? Eu acho que é muito isso. Diz uma coisa romântica que tu fizeste, que não envolvia sexo. Ah pá, sei lá. Eu sou muito... Imaginem, ele é barbeiro. E eu, no nosso primeiro dia de namorados, eu fui comprar uma tesoura e uma lâmina e gravei o nome dele. Acho que foi uma coisa bonita, sei lá. Epá, eu não sei, eu não sou muito romântica, mas acho que isso é mesmo da minha maneira de ser. Eu não quero ser também porco, né? Mas eu quando digo algo romântico, é algo em que tu, um spa, pagaste, fizeste não, mas isso. a gente sempre... Imagina. Ok, não precisa ser algo assim extremamente dispendioso, mas uma coisa que vocês não fazem, mas exigem que os homens o façam. Não, nós... Calma. A coisa que vocês exigem que os homens façam e que vocês não o fazem. Agradecer. Não existe gratitude feminina. Epá, eu não sou assim. Não, eu não estou a dizer venerar o homem. Eu estou a dizer agradecer o facto... dele fazer alguma coisa por mim. Não, ou romântica. Não é só isso. Agradecer, se calhar, os maus momentos que ele teve ao teu lado. Agradecer o facto de ele ser a pessoa que é para ti. Porque a primeira coisa que as mulheres fazem é a desconstrução masculina quando uma relação acaba. Então, ele era uma merda, ele fazia isto, ele não presta para nada, ele era chulo, ele era não sei das quantas. Mas durante a relação toda, se ele foi isso, porquê é que tu ficaste com ele 4 anos, 5 anos? Essa é a nossa diferença. Porquê que uma relação, quando acaba, é culpa sempre do homem? Expliquem-me. Epá, não é sempre, né? Não, mas a narrativa é qual? É do homem. Sim, ele não presta ou whatever. Não presta. Recentemente houve uma situação de uma pessoa, não vou mencionar o nome, a pessoa fez uma desconstrução do marido porque o marido não presta isto, aquilo, etc. E foi aventurar-se para uma outra relação. Essa relação também correu mal. E é a mesma coisa, o outro também não presta. Exatamente. E o que é que se viu? Mulheres a baterem palmas àquele tipo de comportamento tóxico. Pois. Sabes que é muita exposição também. Sabes o que é que a minha mãe está sempre... A minha mãe diz-me sempre que tanto o homem como a mulher, tu dizes assim, se ele teve tantos ex, a culpa não é dos ex, é dele. Ou é dela, neste caso. A minha mãe diz-me sempre isso. Diz assim, quando tu vais ter uma relação com alguém e vês que aquela pessoa já passou por tantas relações e é sempre a mesma desculpa, é sempre a mesma justificação, o defeito está nela. Agora dizer isso a uma mulher.
A minha grande questão, olha, por acaso eu tenho uma grande curiosidade, que é: quem é que ensina as mulheres a se comportarem? A mãe, neste caso. Mas por várias vezes, ou por várias instâncias, a mãe chega a uma certa altura que já não pode dizer nada. Pois. E tu te E guias tu és adulta. Mas tu guias-te pelo teu meio. Se o teu meio é mulheres em que não deu certo porque ele desmarcou um encontro comigo, ok, vou partir para o outro. Tu vais acreditar que aquele comportamento está certo porque o teu meio faz sempre o mesmo. Verdade. É por isso que nós temos que ter... Ou se nós estivermos num meio de amigas, ele traiu-me, mas se calhar ele vai mudar e todas perdoam a traição, se calhar. Tu vais acreditar que aquele comportamento é correto. É normal, exato. Eu concordo. Querem entrar mesmo por aí? Sim, vamos. Mas entramos por onde for. Então. Traição é suficiente para acabar uma relação? Isso é um bocado complicado. Quer dizer, eu acho que é, porque quando uma pessoa te trai, deixa de respeitar, portanto. A mulher e o homem traem pela mesma razão? Não. Então como é que a comparativa é igual? Eu acho que o homem trai mais por tesão. momento. Por tesão. A mulher quando trai tem sentimento. Ou não E só, uma mulher quando trai... ou pode estar carente. Atenção, porque imagina, uma mulher que tem falta de atenção do próprio marido pode procurar outro meio de acolhimento. A carência está no sentimento. É mais fácil satisfazer uma mulher ou um homem? Um homem, sem dúvida. Eu acho que é uma mulher, porque nós estamos sempre à procura de pequenas coisas. Por exemplo, o teu marido não te traz flores, mas o outro vem e traz flores. Mas o teu marido, se calhar, está à procura de algo mais estável para vocês. Satisfazer. Satisfazer a nível de sexo? Não, satisfazer, deixar a pessoa contente, feliz. Eu acho que é um homem. É mais fácil satisfazer um homem? Vocês viram as perguntas que eu fiz na Amadora? Não. Não, por acaso não vi. Eu, por acaso, perguntei a uma cota angolana e ela disse que é mais fácil satisfazer um homem. Eu disse, se a mulher dentro de casa tem exatamente aquilo que ela não idealizava como um homem, como é que é mais fácil satisfazer um homem do que uma mulher? A mulher está sempre insatisfeita por... Porque temos que satisfazer financeiramente, emocionalmente, fisicamente e está-me a faltar mais um. Mas são 4 complementos que tu tens que ter em mão como um homem, fora a tua necessidade, fora a tua necessidade pessoal. Exato. Estás a ver? Para satisfazer uma mulher. Então, neste ponto, de que forma é que o homem está em vantagem com a mulher? Se o homem... Eu, por acaso, eu faço um exemplo espetacular que é de um artigo de uma revista Cosmopolitan, que é para as mulheres, em que falaram sobre o prédio. O prédio que tu entras para comprar o teu parceiro ou parceira. Uma mulher vai comprar um parceiro e ela chega lá, primeiro andar, um homem que é bonito. Bonito não chega. Segundo andar, um homem que é bonito e trabalha. Deixa-me subir para o terceiro. Quarto, Nunca quinto. satisfeita. Depois no sexto ele trabalha, gosta de ti, cozinha, não sei as quantas. Não. E chegou ao 100º andar, que era o último andar. E ali tinha tipo um cartaz a dizer: aqui não existem homens, simplesmente uma razão para provar às mulheres que é quase impossível satisfazê-las. Pois. E depois o homem vai comprar uma mulher, uma parceira, e tem 4 andares. Ele entra, primeiro andar. A mulher gosta de ti. Ok. A mulher gosta de ti e dá-te paz. E cozinha. Pois. Ele ficou logo pelo segundo andar. E os outros restantes 2 andares nunca foram visitados pelos homens. Não é preciso. Eu também concordo. Mas isso diz muito também eu acredito que nós, mulheres, queremos sempre mais. Nós pensamos que temos que ter sempre mais. O que nós temos em mãos nunca é o suficiente. Há um exercício rápido e básico. Tu, quando tens uma discussão com o teu namorado, o que é que tu pensas? Eu posso arranjar alguém que faça assado, cozido, frito, e estou aqui ou seja, nós nunca vamos pegar assim, olha, discutir com ele, mas a razão que eu discuti é esta, mas tudo que ele já fez atrás pode compensar este erro, este pequeno percalço. Nós nunca andamos para trás para ver o que a pessoa já fez. Tudo o que já fez é só momentâneo. Exatamente, nós somos de momentos. Naquele momento eu quero aquilo, mas daqui a algum tempo se calhar já não quero. É por isso que há mulheres que rodam homens e homens e acabam com um pior. A minha avó está sempre a dizer: escolhem tanto que vão acabar com o macaco. Ou seja, de tanto escolher, de tanto estás à procura, exatamente, tanto estás à procura da perfeição ou daquilo que tu achas que precisas ou daquilo que tu mereces, nós acabamos por ficar com alguém muito pior do que aquilo que nós estamos a
E se vocês tiverem, e vão ter certamente, depois desse episódio, mulheres que vão dizer, mas qual é o problema de estar com uma pessoa que realmente me ama? Ele sim me ama, os outros não me amavam. Mas amar só não chega, calma. Eu posso amar muito uma pessoa, mas se eu não lhe respeito, por favor, porque é que eu quero uma pessoa que me ama que não me respeita? Que eu vou na rua e toda a gente sabe, ai não, aquele teve comigo, que vergonha, que nojo, por favor. Quer dizer, eu não quero uma pessoa que já teve com o meio mundo, por favor. É possível uma mulher respeitar um homem desempregado 2 anos? Depende da razão pela qual está desempregado. Se ele estiver desempregado, mas continua à procura, não consegue encontrar. Se está à procura de verdade, não consegue encontrar? Sim, mas agora, se está encostado, não. Mas até que ponto vocês não começam a duvidar da palavra dele? E começam a humilhar? A questão é essa, porque por mais que vocês queiram colocar de uma forma em que, ok, então ele está à procura, então está-se bem. Isto não funciona assim. As contas vão começar a acumular. Exatamente, e tu vês que está tudo E a mulher, como tem uma intolerância tremenda, vai começar a chegar a um ponto em que vai começar a cobrar. Então não consegues arranjar trabalho. Já fiz entrevista, mas não me chamaram. Então, mas e agora? Como é que vais pagar as contas? E tu és imprestável, e tu és isto, e isto. Mas isso também desgasta a relação. Às vezes tem a ver com a discussão em si. Não se gostaram menos, gostaram mais. A exigência feminina. Exatamente. Não, às vezes não é bem exigência. Nós quando estamos num patamar um pouco acima, mas é mesmo da mulher. Nós quando estamos um pouco mais acima, nós na nossa soberba pensamos que temos mais poder ou mais verdade do que a pessoa que se calhar realmente ele pode estar mesmo à procura e não estar a encontrar. Mas, por exemplo, há vários nãos. Um exemplo. Por acaso, um dos episódios falei sobre isso. E a pessoa própria é que levantou esse exemplo. Vocês têm 2 pessoas interessadas. Claramente vocês estão casadas, mas imaginemos que vocês estão solteiras. Tem 2 pessoas interessadas. Tem um que está desempregado, está à procura, a mesma, está a receber de subsídio, mas está à procura. E o outro trabalha, mas ganha o mínimo, que é 600, né? Subiu para 660. O ordenado mínimo, 660. Vocês estão indecisos entre as 2 pessoas. Um está desempregado, tem um bocadinho de limitação a nível social, e o outro trabalha, mas também não deixa de ter os seus limites, mas apesar de tudo ainda trabalha e ganha algum. Se tivessem de escolher, mesmo com a opção de ficar sozinha também. Mas eu não me baseava nisso. Acho que não é isso que importa. Eu não me baseava. Não. Já vamos aí. Nós somos um bocadinho hipócritas quando a gente diz assim: olha, eu vou ficar com o desempregado porque ele vai me amar e ele vai coisa. É hipócrita porque tu vais querer ir ao cinema, tu vais querer que ele te dê alguma coisa. Exato, mas eu por querer ir ao cinema não quer dizer que eu estou à espera que ele pague. Não estás à espera que ele pague, mas tu tens a noção que aquela pessoa não vai poder contribuir com tudo. E vai estar constantemente a pagar. Constantemente. E quando a relação terminar, a primeira coisa que vais dizer à tua amiga foi: eu fazia isto tudo. Estás a perceber? Não é um fator, não tem que pesar. Imagina, mas nós também podemos ser hipócritas e dizer, não. O que a gente tem que pensar é, o que é que nos... Primeiro temos que nos interessar pela pessoa antes sequer de coisa. Imagina, se eu estiver interessado numa pessoa, ela não pode levar ao cinema todos os meses, mas a gente pode ir de 3 em 3 meses. Mas eu gosto de estar com a pessoa, porque a gente tem boas conversas e passamos bons momentos. Às vezes... Passar bons momentos. Não, é verdade. Nádia, isso vai um pouco com isso que tu disseste. O amor só não basta. Não basta, mas até porque tu vais ter a tua amiga que vai ao cinema. E há uma coisa que vocês devem ter uma tia de certeza que é assim: que amor não enche barriga. É verdade. Vocês têm uma tia que deve dizer de certeza isso. Não, e nem precisas ter uma tia. E é claro que também não tens de ser interesseira, né? Mas pronto, para quem percebeu. Sim, não precisas ser interesseira, mas é verdade. Porque, por exemplo, tu vais pelo aquilo que diz, o coração, ele gosta de mim, não tem. Mas tu vais estar no meio das tuas amigas e tu vais ouvir N coisas. Tu vais chegar em casa e vais dizer: a minha realidade é completamente diferente. Mas eu não acho que seja muito justo, porque imagina, se tu não tiveres trabalho, ele também não pensa assim. Tu recebes do fundo, mas ele também não pensa assim. Eu não acho que um homem tem que financiar tudo o que vocês fazem. Não, mas ninguém está a financiar. Existe uma discrepância. Mas calma aí, não faça a comparação, porque eu, no meu ponto de vista, não sei se é por orgulho ou não, whatever, mas eu acho que o homem em si não tem problemas em a mulher estar desempregada ou não. Por isso é que eu acho que é diferente quando o homem trai, quando a mulher trai. Também acho diferente quando o homem está com uma mulher que está desempregada. Ele não se importa. Desde que aquela mulher lhe dê paz e que seja companheira. E fiel. Exatamente. Eu acho que é os maiores critérios que um homem procura numa mulher. Agora, quanto mais uma mulher ganha, mais prepotente e arrogante se torna. Exatamente. Sim, isso é verdade. Estás a ver? Isso é mesmo nosso. E o homem também o é, mas ele consegue consolidar.
Agora aí podes dizer se calhar um pouco com aquela coisa do racismo e a cena do machista, ou termos de o homem que ser machista. Já durante vários anos já o conseguiram dominar, por isso têm esse poder. Conseguem controlar. Agora, quem nunca teve o poder não consegue controlar. Como a mulher está cheia de poder agora e não consegue controlar. Epá. Eu acho que o poder... E essas questões são boas para serem levantadas porque, falando como vocês falam, que é bastante prejudicial, vocês, pronto, quando surge a questão é que não me importo, eu posso estar com ele. Vocês criam uma esperança em vários homens desempregados. Exatamente, homens desempregados que pensam que o amor é que importa. Não. Depois dão-te o amor ou procuram de ser romântico e tudo mais, mas depois vocês mandam, posso dizer, vocês mandam os gajos para o caralho. Estás a ver? E eles depois ficam frustrados, ressabiados e ficam só mais uns gajos que odeiam mulheres. É por isso que eu acho que é importante sermos realistas. Em vez de estar a dizer, mas assim estás a mostrar que as mulheres são interesseiras. Não é realistas. É claro que não tem que ser aquelas raparigas que eu considero mesmo idiotas. Homem para mim tem que me bancar. Não quero utilizar o sotaque, peço desculpa. O homem para mim tem que me bancar, tem que me fazer isto e tem não sei das quantas. Como eu vejo muitas o fazerem. Isso é idiota, ridículo. Porquê que tu estás a trazer à mesa? Muitas delas só dizem sexo. Pois. Sexo, pá, não sei, digo eu por mim. Chega a uma certa altura, pá, sexo é cagativo. Sexo para mim é cagativo. Não interessa absolutamente nada. Porque chega um limite que tens de contribuir muito mais que sexo, meu. Mas sabes que... Pá, estou cansado. Isso é pertinente porque nós agora estamos a ver só o lado da mulher, né? Mas, por exemplo, eu também tinha um bocadinho desse pensamento. Ia falar com um amigos meus, e ele disse-me, Vânia, isso não é bem assim. Por exemplo, eu tenho dinheiro, sou homem, e não te pedi nada, não te pedi sexo nem nada, mas fui-te levar a jantar a um barco. Levei-te ao Dubai um fim de semana, fiz-te assados e cozidos, mas ainda não houve sexo entre nós, ainda não aconteceu isso. Vai chegar a um ponto que eu, como mulher, me sentir na obrigação. Vou-me sentir na obrigação de dar aquilo. Ou seja, tu me forneceste tanta boa vida e nunca me cobraste de nada, que eu como mulher vou-me sentir na obrigação de te dar algo, e o que eu te posso dar no momento é isso, sexo. E nós ficamos a pensar, não, a mulher é que diz que o homem tem que... Não, às vezes o homem procura isso. Ou seja, eu vou-te dar boa vida e sei que no final, sem eu te cobrar, sem eu te pedir, tu vais-me dar aquilo que eu quero, que é o sexo. E ficou tão normal isso. Banal. Tão banal, que a mulher em si já ela no seu consciente já diz, ele tem que me dar tudo. É por causa disso que eu não permito que nas saídas seja sempre tudo financiado pelo homem. Assim não tenho, imagina, esse peso na consciência de saber que... Vocês estão a saltar aqui passos, não estão? Estão a saltar aqui passos. Estão a saltar vários passos. Passos, então? Vários passos. É por isso que eu acho que a irreverência desse podcast é exatamente esse. Que é os passos que vocês saltam, é o que eu mais me foco. Quais foram as conversas tidas por mensagens? Qual foi a dinâmica que vocês tiveram? Exatamente. Antes de saírem? Antes de chegar. Antes de saírem, exatamente. Sair a conversa de amigos ou porque uma coisa é vocês terem uma conversa que claramente... Porque a mulher é faixa despercebida. Eu acho que esse é que é o maior problema. Uma mulher sabe claramente qual é que é o intuito de um homem quando convida às 2 da manhã à casa dele. Claro. Podem bater-se de maluca dizendo, não, mas eu pensei que só viemos ver um filme. Pá, aí depois entra o registro feminista em que uma mulher tem todo o direito de ir às 3 da manhã à casa de um homem que claramente já lhe mandou nudes e ela trocou nudes com ele e depois chega lá, tem o direito de recusar a mesma, claro sem sempre. Dúvida. Mas foste lá fazer o quê? Eu tenho uma filha, mas eu vou instruir a minha filha que os homens têm esse pensamento. Que é esse pensamento. Sim. Já trocaram conversas no registro sexual, ainda para mais combinam uma coisa de madrugada ou qualquer coisa que é combinada na casa do homem. Qual é que é a intenção, meu? Claro. Sim, a intenção é só essa. Mas eu acho que... Nessa situação. Há duas vertentes aqui. Por exemplo, há uma pessoa que é completamente instruída e que sabe para aquilo que vai, que isto pode-se fazer desentendida porque faz parte da dinâmica e do jogo. E há aquela que realmente ou está completamente inocente e pensa que vai ser só mais um amigo ou uma brincadeira ou nada de mais. Nós não podemos sempre pensar que a pessoa sabe exatamente para aquilo que vai. Por exemplo, falo por mim, eu fui completamente instruída pelo meu pai o que é o mundo do homem, o que é a noite. E, ou seja, eu quando fui viver isso,
não me senti nada iludida. E tenho amigas, que hoje em dia já não são amigas, que iludiram-se logo à primeira noite, ou ao primeiro encontro, ou à primeira saída, ou à primeira discoteca. Porquê? Porque na casa delas não é falado isto é um tabu, não se fala isso. Tiveram o pai presente? Tiveram o pai presente, mas o pai não fala isso é um tabu. Parece que tu não podes falar sobre isso com a tua filha, parece que na nossa mente, se eu falar, estou-lhe a incentivar a fazer. E às vezes não. Eu falo por mim, o meu pai sempre me disse que, nem sempre o homem que sabe abrir garrafa tem dinheiro. Nem sempre a pessoa que diz assim, vou-te levar e está com o carro XPT, o carro não é dele. Ou seja, não te iludas com isso, porque há sempre um por trás. Ou seja, ele está a abrir sempre garrafa na mesma discoteca e sempre ele é amigo de alguém lá dentro. E se calhar não está a pagar. E se calhar é muito pior que tu, financeiramente. Essas experiências que os homens pais têm que passar às filhas livram-nos, a nós mulheres, de muitas coisas. Muitas. De muitas mentiras que, para nós, que somos mais experientes, ela devia saber. Não, ela não lhe instruíram sobre isso. Ela não sabe. Então o pai está a instruir e fora, no meio social dela, ela tem a subcarga de feminismo, estupidez feminina e tudo mais. Como é que ela vai conseguir conciliar um com o outro? Mas isso é poder de encaixe já de indivíduo, porque por mais que tu tenhas instrução em casa, isso já vem de ti. Estás a conviver constantemente, todos os dias, com répteis, certamente vais-te rastejar a uma dada altura. Isto já vem de ti. Há um livro que eu acabei de ler que diz que nós temos que nos manter a nós próprios, tanto com ricos como com pobres, tanto com sem caráteres como com pessoas com caráter. Ou tu tens um meio e tens uma linha tua de vida, ou tu vais estar sempre a bater. Ou seja, eu vou aqui e aquela pessoa diz aquilo, eu vou acreditar que é aquilo. Vou ali e dizem-me que, afinal, se eu me convidar às 3 da manhã não é sexo e eu mando no meu corpo, e posso dizer que não e vou acreditar naquilo. Ou eu mantenho uma linha, isso já é de pessoa para pessoa, mantenho uma linha e acredito naquilo. Eu sempre pensei assim, eu acho que isto é mesmo meu. Eu sempre pensei mais para além daquilo do meu tempo e da minha idade. Mas isto eu acho que é meu mesmo. E sempre ouvi muito aquilo que me dizem de fora, mais velhos, pai, mãe, tios, e sempre cresci também um bocadinho com pessoas um pouco mais velhas. E sempre acreditei que acredito. Se o meu pai me diz, ele não quer o meu mal, né? E a minha mãe também não quer. E então eu acredito muito nisso. Se ele me diz assim, se o homem te convidou às 3 da manhã e quer só isso, ele é homem. E ele mais que ninguém entende o mundo de homem. Porque é que eu tenho que duvidar ou tenho que ser eu a dizer que pode ser diferente? Não pode ser diferente. Porque se eu tenho 3 ou 4 experiências que me dizem que não, porque é que a minha quinta tem que ser diferente? Não. Nós temos é que parar de dizer assim, eu acredito nisto. Eu acredito no feminismo, eu acredito que nós somos donas do nosso corpo, mas eu também acredito na outra parte, não é? Então nós não podemos estar sempre, ou tu és aquilo, ou tu não és. Eu sou feminista, mas há certos pontos que também não vão de encontro àquilo que eu acredito, àquilo que eu penso. E não posso ter vergonha de dizer isso. Não é? É mais ou menos isso. A raiva da mulher africana devia ser punível ou não devia ser punível? Em que sentido? A raiva contra rancor. Quem? Contra o pai do filho que foi-se embora? Filho ou filha? Que começam acusações, mas pronto, não vou dizer isso que é uma regra geral, mas existe muito e é um tabu e que ninguém fala sobre isso. Tem uma filha e acusa de certas coisas o pai de fazer, porque o pai seguiu a vida dele e etc. Eu não vou mencionar em específico porque pronto, já disse que o YouTube não tolera certas coisas, mas vocês perceberam claramente o que eu quero dizer. Essas acusações, quem é que vai lá realmente a investigar e saber? Como é uma coisa tão sensível e muito intensa, o estigma que depois a pessoa vai carregar é imenso e muito preocupante. Porque depois, ser acusado de algo por uma mulher, ficas com uma mancha enorme e nunca te sai sai da roupa. Qual é que é a forma que o homem é protegido perante isso? É ignorar, é ignorância. Eu acho que sim. Nesses casos especialmente, ou não acreditam ou preferem fingir que não aconteceu. Não é bem assim, porque assim, nós sentimos-nos à vontade em manchar a imagem do homem e fica manchada. Ou seja,
nós, quando acontece connosco, nós queremos que a pessoa limpe a nossa imagem. Há uma não sei se é frase, mas que dizem muito: quem me suja não me limpa. Ou seja, nós nos sentimos tão à vontade de dizer que tu és machista, que tu és mulherengo, que tiveste relações comigo e não foi consentido. Ou seja, há uma história tão grande por detrás de tudo isso, de tudo que eu te estou a acusar, que não é pedida, não é analisada, porque basta eu dizer-te que tu és isso e toda a gente acredita e tu ficas com esse rótulo e há uma história por trás. Nós somos feministas, sim, nós queremos mesmo direito, mesmo dinheiro, nós queremos estes direitos, mas nós estamos a confundir certos direitos com... É a mesma coisa que eu ia dizer, liberdade, confundir liberdade com libertinagem. Mas o que eu estava a referir, imagina, nesse caso a gente consegue manchar a imagem do homem quando acontece connosco, mas imagina, se acontecer dentro do nosso teto, é mais difícil, porque a gente pensa, isso aconteceu na minha casa e eu não me percebi, então daí a ignorância ou não acreditar. Não, isso é quando acontece realmente. Eu estou a dizer, a acusação em si, a acusação em si é muito perigosa, porque estás a acusar uma pessoa e toda a gente vai acreditar naquilo que uma mulher diz. Pois. Ainda para mais quando está a chorar. Agora, a outra vertente ninguém também fala, que é outro tabu também fedido, que é quando se envolvem com outras pessoas, outros homens, e estão apaixonadas por aqueles homens, porque aqueles homens estão-lhes a dar aquilo que já há muito tempo não nos deram, no marido, porque o marido cansou ou desgastou-se a relação, começa a duvidar da filha que possivelmente está a acontecer aquilo. Sim. Isso acontece muito. Acontece, sim. Acontece. Por isso é que essa coisa de padrasto é assustador para o homem. Porque o homem nunca sabe onde é que a filha vai estar. A filha e o filho. Isso é de salientar. Que não posso estar a vir com essa conversa só a mulher é que acontece. Há muito rapaz que acontece isso. Quando são é pior porque tem mais vergonha de dizer. Pois é verdade. E molda logo a consciência daquela criança. O homem tem mais dificuldade em expressar quando é sentimento. Mas eu acho que acontece. Isso também já é muito incutido em casa, principalmente dos homens. Que o homem não chora, que o homem não mostra fraqueza, que o homem não... Sim, é quando nós somos pequenos, então, mas estás a chorar, os homens não choram. E depois quando crescem... Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Quando a mulher dá mais valor ao filho, dá mais valor ao amante, o padrasto, do que concretamente o que o filho está a dizer. Isso acontece muito na comunidade africana. Mas acontece imenso. Desconsideram qualquer tipo de mensagem que a criança está a dar. Porque dizem, é uma criança, não ligues. É uma criança, não ligues. Mas isso é de nós. Porque, por exemplo, eu acredito tanto na pessoa que está ao meu lado e como com aquela criança, com o pai daquela criança não deu certo, eu quero muito que com este dê certo. Mas isso já criamos uma ilusão na nossa cabeça, tudo o que aquela pessoa fizer é correto. Exatamente, mas acontece imenso. Nós estamos aqui a dizer que não, mas é o que acontece no dia a dia. É verdade. É o que mais acontece. É assim, eu acho que eu poria sempre em causa a pessoa com quem eu estou e não a criança. Não, porque é assim, eu também eu nunca estive desse lado, então eu não posso 100% julgar a mãe. Mas eu acredito, foi feita uma estatística norte-americana em que a mãe, quando não dá certo com a primeira relação, por norma, vai olhar o filho como se estivesse a olhar o pai daquela relação que não correu bem. Ou seja, eu quero tanto, fiquei frustrada da primeira relação e trouxe dali uma criança, que nesta relação eu não quero que se frustre e não vou permitir que seja aquela criança a frustrar essa relação. Mas não é em si a criança, é o que aquela criança em si demonstra. Exatamente, lhe transmite, lhe faz passar. É errado, sim, é errado, mas é como se ela estivesse a ver o pai daquela criança a estragar-lhe a relação atual. Eu acho que isso não é razão, né, para colocares o teu atual marido no pedestal e tudo o que a criança disser será não duvidoso. É razão. Exato, portanto, eu acho que uma mãe, antes que tudo, deveria ouvir os filhos. Não é razão. Mas eu também não sei como julgar nem como opinar, porque nunca tive do outro lado. Sim, exatamente. Não é? Mas acredito que é um misto de emoções. Eu conheço um caso que aconteceu no Porto, em que o padrasto
violava a miúda. Ai, desculpa. Abusava da menina há anos. E a pergunta é, a mãe não sabia? Exatamente. No fundo ela sabia. Mas não queria acreditar. Primeiro é que o pai é que bancava, o padrasto é que bancava tudo. Mas tu tens que fazer certas perguntas. A pessoa trabalhava fora. Porquê que a pessoa, em vez de mandar um bilhete para ti, mulher, viste passar as férias com ele, porquê que manda para a filha? E aí, na questão dos direitos iguais, se formos a ver, quem é que foi o maior monstro? Quem cometeu o ato? Ou quem consentiu? Ou quem deixou que o ato prevalecesse? Foi quem consentiu. Porquê? A pessoa em si é perversa. Para mim são os dois. Eu acho que são igualmente. Igualmente não. Igualmente, para mim os dois monstros. Os dois são monstros. Sim. Mas ele não tem nenhum laço afetivo com ela. Eu faço sempre um exemplo. É a mesma coisa que eu e ele vamos fazer um assalto. Exatamente. É tão culpado. Eu fico fora, ele faz o assalto. É tão culpado. Ele cumpre mais pena. Mas eu sou diferente dele? Não. Não deixo os dois de ser assaltantes. Não interessa, mas a mãe tem uma relação afetiva com a criança. Portanto, como mãe, como é que tu permites que isso aconteça na tua casa? Como ser humano já não está, já está errado. Exato, mas principalmente como mãe, sabendo que aquilo é com o teu filho. Como é que tu consegues fingir que não está a acontecer? Como é que tu consegues por mais amor que tu tenhas pela outra pessoa. Eu gostava tanto de ficar mais aqui mais uma hora, meu. Gostava tanto. Adorei a vossa participação. Nádia, primeiro a Nádia, depois para ti, Divânia. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Meu Deus, não faço a mínima ideia. Tomem vacina. E Divânia, se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Respeito. O mundo precisa de respeito. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.